Se você sente que o mundo está cheio de vozes, mas vazio de verdade, inscreva-se. Porque aqui não se vende iluminação, não se promete atalhos, não se substitui sua consciência por revelações alheias. Aqui cultivamos algo mais raro, uma espiritualidade madura, que não foge da sombra, não teme o confronto ético e respeita, acima de tudo, a liberdade de cada um. Se esse é o solo em que sua alma quer crescer, este é o seu lugar. O mundo não está carente de mais informação, não precisa de mais dados, algoritmos, dicas de produtividade ou promessas de iluminação rápida. O que o mundo está de fato faminto é de profetas e poetas. Mas não daqueles que habitam os livros sagrados como figuras distantes, intocáveis do passado. Não, o mundo precisa de profetas e poetas vivos, aqui e agora, que ousem enxergar o que está escondido sob as camadas de normalidade, que saibam nomear a dor sem tentar consertá-la, que falem a verdade mesmo quando ela isola. Há, porém, um mito cultural que precisa ser desmontado com urgência, a ideia de que profeta é quem prevê o futuro. Essa crença não só distorce a essência do que é ser profético, ela é perigosa, porque na prática ela alimenta um comércio espiritual baseado no medo. Quantos mensageiros hoje em dia vendem revelações do tipo, se você não fizer isso, sofrerá muito? Quantas terapias espirituais trocam autonomia por dependência sob o disfarce da orientação divina? Os verdadeiros profetas, Buda na Índia, Lao Tse na China, João Batista no deserto e Yeshua no templo, nunca adivinharam o amanhã. Eles revelaram o presente, denunciaram a idolatria, a injustiça, a hipocrisia espiritual. Chamaram ao arrependimento não como punição, mas como convite à retomada da humanidade. Anunciaram esperança não como fuga, mas como coragem de reconstruir. Yeshua, por exemplo, jamais disse a alguém, você vai perder seu emprego, ou vai se casar com fulano. Seus atos proféticos eram éticos, coletivos, radicais. Ele virou as mesas dos cambistas não por ódio aos judeus, mas por amor ao sagrado, por recusar que o encontro com o divino se tornasse transação. Hoje, esse mesmo grito ecoaria contra igrejas que lucram com a fé, contra terapeutas que cobram pela cura, mas negam a dignidade, contra sistemas que transformam seres humanos em métricas, engajamento, conteúdo. E os poetas? Os poetas são os guardiões da alma. Enquanto o mundo exige metas, eficiência, otimização, os poetas persistem em nomear o que não cabe em planilhas. A saudade sem objeto, a beleza silenciosa de uma folha caindo, a dor que não pede solução, mas presença. A poesia não resolve problemas, ela restaura o sentido. Devolve ao corpo sua linguagem, ao coração seu ritmo, ao olhar sua capacidade de ver além do útil. Na medicina tradicional chinesa, diríamos que os poetas nutrem o Shen, o espírito que habita o coração. Sem poesia, o Shen se dispersa, a mente se torna máquina, a vida rotina e o sucesso uma prisão dourada. Hoje, mais do que nunca, precisamos de vozes que desmascarem os falsos deuses, do consumo, do controle, da performance espiritual, que questionem a normalidade tóxica disfarçada de progresso, que defendam os excluídos, os esquecidos, os que não cabem nos gráficos de engajamento. E, ao mesmo tempo, precisamos de sensibilidade que nos ensine a sentir sem vergonha, a habitar a lentidão sagrada, a lembrar que não somos recursos, mas mistério. Mas há uma contradição profunda no ar. Enquanto ansiamos por essas vozes, também as tememos, porque o profeta verdadeiro não nos deixa confortáveis, ele nos perturba. E o poeta verdadeiro não nos distrai, ele nos devolve a nossa própria profundidade, muitas vezes dolorosa. E é aqui que a dor entra como chamado. Sua inquietação não é sinal de que você está errado, é sinal de que você está alinhado. Aquele desconforto ao ver uma injustiça, aquela sensação de que algo está faltando mesmo com tudo aparentemente certo, aquela recusa em aceitar discursos prontos, tudo isso não é fraqueza, é o despertar do profeta em você.
E aquela sensibilidade que o mundo chama de excesso, aquela que faz você chorar com uma música, sentir o peso da tristeza alheia como se fosse sua, intuir verdades que outros não veem, isso não é defeito, é o poeta em você insistindo em existir, mesmo numa era que premia a rigidez e pune a ternura. A neurociência moderna confirma, quando alguém ouve uma profecia baseada no medo, você vai sofrer se não fizer X, o cérebro não distingue entre ameaça real e imaginada. A amígdala dispara, o cortisol inunda o corpo, o córtex pré-frontal, sede da autonomia, do julgamento, do discernimento, é inibido. A pessoa entra em estado de alerta crônico, perde clareza, busca segurança externa, torna-se dependente. Esse é o mecanismo por trás da manipulação espiritual. Não é fé, é coerção disfarçada de revelação. Jung foi claro, a espiritualidade verdadeira não substitui a responsabilidade do indivíduo, devolve-a a ele. Profecias personalizadas, feitas por outrem, reforçam a projeção do poder sagrado no outro, criando dependência psíquica, infantilização espiritual e impedindo o processo de individuação, que é, no fundo, tornar-se quem você realmente é. Na medicina tradicional chinesa, o medo gerado por profecias esgota o Jin do Yin, nossa essência vital. O Yin, sede da vontade, da identidade profunda, se enfraquece. O Shen perde seu alicerce. A pessoa perde o senso de si, mergulha em pensamentos circulares, sofre de insônia noturna, apatia, a energia vital desce e, com ela, a esperança. O verdadeiro guia espiritual não semeia medo, fortalece o Shen do outro, ajuda-o a ancorar no presente. Por isso, sim, precisamos de profetas, mas de um novo tipo. O profeta da nova era não prevê o futuro, revela o presente oculto, não ameaça, alerta com compaixão, não decide pelo outro, devolve o poder da escolha. Confia no plano divino, mas respeita a liberdade humana. Yeshua, por exemplo, jamais disse a alguém, você vai perder seu emprego, ou vai se casar com fulano. Seus atos proféticos eram éticos, coletivos, radicais. Ele virou as mesas dos cambistas não por ódio aos judeus, mas por amor ao sagrado, por recusar que o encontro com o divino se tornasse transação. Hoje, esse mesmo grito ecoaria contra igrejas que lucram com a fé, contra terapeutas que cobram pela cura, mas negam a dignidade, contra sistemas que transformam seres humanos em métricas, engajamento, conteúdo. E os poetas? Os poetas são os guardiões da alma. Enquanto o mundo exige metas, eficiência, otimização, os poetas persistem em nomear o que não cabe em planilhas. A saudade sem objeto, a beleza silenciosa de uma folha caindo, a dor que não pede solução, mas presença. A poesia não resolve problemas, ela restaura o sentido. Devolve ao corpo sua linguagem, ao coração seu ritmo, ao olhar sua capacidade de ver além do útil. Na medicina tradicional chinesa, diríamos que os poetas nutrem o Shen, o espírito que habita o coração. Sem poesia, o Shen se dispersa, a mente se torna máquina, a vida rotina e o sucesso uma prisão dourada. Hoje, mais do que nunca, precisamos de vozes que desmascarem os falsos deuses, do consumo, do controle, da performance espiritual, que questionem a normalidade tóxica disfarçada de progresso, que defendam os excluídos, os esquecidos, os que não cabem nos gráficos de engajamento. E, ao mesmo tempo, precisamos de sensibilidade que nos ensine a sentir sem vergonha, a habitar a lentidão sagrada, a lembrar que não somos recursos, mas mistério. Mas há uma contradição profunda no ar. Enquanto ansiamos por essas vozes, também as tememos, porque o profeta verdadeiro não nos deixa confortáveis, ele nos perturba. E o poeta verdadeiro não nos distrai, ele nos devolve a nossa própria profundidade, muitas vezes dolorosa. E é aqui que a dor entra como chamado. Sua inquietação não é sinal de que você está errado, é sinal de que você está alinhado.
Aquele desconforto ao ver uma injustiça, aquela sensação de que algo está faltando mesmo com tudo aparentemente certo, aquela recusa em aceitar discursos prontos, tudo isso não é fraqueza, é o despertar do profeta em você. E aquela sensibilidade que o mundo chama de excesso, aquela que faz você chorar com uma música, sentir o peso da tristeza alheia como se fosse sua, intuir verdades que outros não veem, isso não é defeito, é o poeta em você insistindo em existir, mesmo numa era que premia a rigidez e pune a ternura. A neurociência moderna confirma, quando alguém ouve uma profecia baseada no medo, você vai sofrer se não fizer X, o cérebro não distingue entre ameaça real e imaginada. A amígdala dispara, o cortisol inunda o corpo, o córtex pré-frontal, sede da autonomia, do julgamento, do discernimento, é inibido. A pessoa entra em estado de alerta crônico, perde clareza, busca segurança externa, torna-se dependente. Esse é o mecanismo por trás da manipulação espiritual. Não é fé, é coerção disfarçada de revelação. Não é fé, é coerção disfarçada de revelação. Jung foi claro: a espiritualidade verdadeira não substitui a responsabilidade do indivíduo, devolve-a a ele. Profecias personalizadas feitas por outrem reforçam a projeção do poder sagrado no outro, criando dependência psíquica, infantilização espiritual e impedindo o processo de individuação, que é, no fundo, tornar-se quem você realmente é. Na medicina tradicional chinesa, o medo gerado por profecias esgota o jing do yin, nossa essência vital. O yin, sede da vontade, da identidade profunda, se enfraquece. O shen perde seu alicerce. A pessoa perde o senso de si, mergulha em pensamentos circulares, sofre de insônia, ansiedade noturna, apatia. A energia vital desce e, com ela, a esperança. O verdadeiro guia espiritual não semeia medo, fortalece o shen do outro, ajuda-o a ancorar no presente. Por isso, sim, precisamos de profetas, mas de um novo tipo. O profeta da nova era não prevê o futuro, revela o presente oculto. Não ameaça, alerta com compaixão. Não decide pelo outro, devolve o poder da escolha. Confia no plano divino, mas respeita a liberdade humana. Yeshua disse: se a sua mão direita o fizer tropeçar, corte-a. Não era um comando literal, era um convite à responsabilidade radical. Você é o guardião da sua vida. Antes de seguirmos, quero te convidar a uma pausa real. Pare por um instante e se pergunte: quando foi a última vez que você ousou falar uma verdade que sabia ser incômoda, mas necessária? Talvez tenha sido com alguém que você ama, talvez em silêncio diante do espelho, talvez num gesto pequeno, mas firme, de recusa a uma mentira coletiva. Onde quer que tenha sido, essa coragem merece ser lembrada. E se você quiser, escreva essa resposta na descrição deste vídeo. Sua palavra pode ser a centelha que acende a memória de outro profeta adormecido. Compartilhar essa verdade, mesmo em poucas linhas, é um ato de resistência poética. Tornar-se um poeta-profeta da nova era não é uma vocação de fama ou poder. É um chamado ético, espiritual e artístico para habitar a fronteira entre o visível e o invisível, entre a dor do mundo e a beleza que ainda resiste. Isso exige clareza do Shen, equilíbrio entre coração, fígado e rim. Coração forte para discernir sem julgar. Fígado em fluxo para falar com coragem, sem reatividade. Rim cheio de jing para não sucumbir à ansiedade do caos. Exige discernimento radical, desmontar ídolos, não construir novos. Desmascarar os falsos deuses do hoje, o Deus da produtividade espiritual, o Deus do conhecimento sem sabedoria, o Deus da luz que nega a sombra. Exige integração corpo-mente,
porque a verdade só ressoa quando o corpo acredita nela. Não adianta falar de amor incondicional com o sistema nervoso em colapso. O poeta-profeta cultiva a coerência fisiológica, respiração, escuta do corpo, respeito pelos limites. Exige lealdade à alma, não ao aplauso. Ele não transforma a dor em conteúdo, nem mistério em produto. Prefere ser incompreendido por poucos do que aplaudido por muitos com palavras vazias. E exige linguagem simbólica, pois o inconsciente não fala em lógica, fala em metáfora, mito, silêncio, paradoxo. Por isso, o poeta-profeta estuda os sonhos, a natureza como texto sagrado, o I Ching, os florais, a astrologia simbólica. Sua palavra não informa, transforma. Mas, acima de tudo, ele sabe. Prever o futuro de alguém gera medo, dependência, paralisia. Por isso, nunca profetiza sobre vidas individuais, a não ser para despertar responsabilidade, jamais para substituir a liberdade. Sua mensagem é sempre: veja o perigo, mas a escolha é sua, e eu acredito que você tem o poder de escolher com sabedoria, porque ele sabe e confia que o divino já está no coração de quem busca, não fora dele. O mundo não precisa de mais videntes, precisa de vozes que devolvam às pessoas o poder de escolher, com lucidez, coragem e coração aberto. E talvez seja essa, não uma revolução de ruas, mas de almas, a transformação mais urgente. Porque todo ser humano que ousa falar a verdade com compaixão e sentir a dor com beleza é ao mesmo tempo profeta e poeta. E essa é a revolução que começa dentro, mas ecoa para além. Como diz Provérbios, com sensibilidade, quando não há profetas, o povo perece por falta de visão. Mas quando há um só coração disposto a ver, a humanidade inteira pode renascer. E Audre Lorde lembra com urgência poética: a poesia não é um luxo, é uma necessidade vital da alma humana. Então, se este texto tocou algo em você, se ele ecoou uma verdade que você já carregava, mas talvez tivesse esquecido, compartilhe com alguém que também se recusa a viver na superficialidade. Alguém que, como você, insiste em sentir, em questionar, em esperar, mesmo quando tudo desmorona. Compartilhar não é só multiplicar palavras, é criar redes de coragem ética. E se você ainda não faz parte desta comunidade de busca consciente, inscreva-se agora, porque o caminho da espiritualidade madura não se faz sozinho. Ele se constrói em diálogo, em escuta mútua, em corpos que se reconhecem como mistério e missão. Aqui não há dogmas, não há pressa, não há fuga. Há apenas o convite contínuo a habitar a verdade, com todos os riscos e todas as bênçãos. Porque no fim, a verdadeira profecia nunca aprisiona, ela liberta. Ela nunca gera medo, ela nunca substitui a escolha. Ela sempre respeita o mistério do outro e, acima de tudo, ela confia.